e neste vídeo abordaremos o último capítulo da série Confronto Doutrinário 8, acerca da oração, quando e como deve ser efetuada. Um texto escrito por João de Oliveira e publicado no jornal Mensageiro da Paz em novembro de 1954. Texto prestes a completar 71 anos de publicação. Assista também aos episódios anteriores. É bíblica a vocação ministerial do pastor? Qual a ordem divina quanto ao sustento do pastor? Como devemos tratar os viciados bebedores de vinho? Acerca do véu e uso bíblico, o cristão e o ósculo santo, como e por que levantar coletas e dízimos, e quem, como e onde deve alguém ser batizado. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se inscreva no canal, comenta, curta, compartilha e ative o sininho das notificações. Acerca da oração, como e quando deve ser feita. Orai sem cessar. 1 de Tessalonicenses 5:17. Encheu toda a casa em que estavam assentados. Atos 2:2. A oração é um dos assuntos magnos da doutrina bíblica e não se compreende cristianismo sem oração. A oração é a única via de comunicação do homem com os céus. A oração é a válvula de respiração da alma, isto é, o veículo através do qual recebe vida do Espírito. É bom lembrar que todos os heróis da Bíblia foram homens de oração, foram heróis de oração, pela qual mantiveram íntima comunhão com Deus. Alguém classificou a oração como sendo a mais linda arte espiritual. De fato, se é permitido tratar a oração de arte, então não há dúvida que é a verdadeira arte divina. A oração é também uma arma poderosa e eficiente na guerra espiritual. Há um sem número de coisas que prejudicam e impedem a oração. Dentre elas, podemos citar as seguintes: a desobediência, Deuteronômio 1:4, 1 Samuel 14:37 e 38. B. O pecado secreto, o mal em embrião no coração, Salmos 68:18. C. O indiferentismo, Provérbios 1:28. D. Falta de misericórdia, Provérbios 21:13. E. Desprezo à palavra, Provérbios 21:9. F. Mãos criminosas, manchadas, Isaías 1:15. G. Iniquidade, propensão para o mal. H. Obstinação, permanecer no erro, Isaías 7:13. I. Inconstância, falta de firmeza, Tiago 1, do 6 ao 7. O que parece incomodar algumas pessoas é a forma de orar, isto é, como se deve orar. Porém, conforme acima declaramos, o que perturba e impede a oração são os motivos de ordem moral e espiritual. A forma ou posição do corpo não é o fator que prejudica a oração. Na Bíblia não há regra estabelecida para orar, se de joelhos, se em pé, se assentado, se prostrado. Portanto, se não há exigência, por que condenar aqueles que não oram na mesma posição que nós o fazemos? Teremos nós maior autoridade do que Bíblia para exigir que a oração somente deve ser feita de joelhos? Se fomos ensinados assim e se nos sentimos bem orando de joelhos, continuemos a fazê-lo, porém, não nos assiste o direito de impor aos outros a mesma forma de orar, já que a Bíblia não determina esta ou aquela forma. Mesmo que pareça estranho a alguns, devemos declarar aqui que no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu como que um vento impetuoso, está escrito que encheu toda a casa em que estavam assentados. Naquela reunião de oração estavam assentados, e nem por isso Deus os condenou, ao contrário, confirmou o seu beneplácito, dando-lhes o Espírito Santo. Os pagãos, budistas, maometanos e etc. oram prostrados. A Bíblia ordena orar sem cessar, sem determinar-se de joelhos, assentado, prostrado ou em pé.
Se eu sentir necessidade de orar em espírito enquanto estou andando ou viajando, por que não devo fazê-lo? Não é a posição que determina a aceitação ou a rejeição da oração. Há um coração purificado da má consciência, Deus não desprezará. 1 de João 1,7, Hebreus 9,14, Salmos 51 e 17. Nas Escrituras, encontramos homens e mulheres de vida consagrada orando de várias formas, como veremos a seguir. Abraão orando em pé diante de Deus, em Gênesis 18 e 22, Moisés orando em pé, Êxodo 17 e 11, 1 Samuel 1 e 12, no Evangelho de Lucas 2, 27 ao 32, na apresentação da criança no templo, tudo indica que oravam em pé. Pela lógica, a referência do versículo 37 indica que Ana devia estar assentada e não de joelhos. O próprio Senhor Jesus, conforme se lê no Evangelho de João 11:41, estava em pé quando orou e Lázaro saiu do sepulcro. No mesmo Evangelho, capítulo 17, quando Jesus proferiu a famosa oração, tudo indica que estavam em pé. O apóstolo Pedro, quando orou pelo coxo que esmolava a porta formosa, fê-lo em pé. Atos 3:16. A Bíblia também registra outras formas de oração, conforme veremos abaixo. Orando de joelhos, Efésios 3:14. Orando assentados, Atos 2:2. Orando prostrado em terra, Marcos 14:35, Mateus 26:39. Orando com o rosto entre os joelhos, 1 Reis 18:42. Orando deitado, Salmos 4, do 1 ao 14, 77, do 4 ao 6, e Davi orou assentado diante do Senhor, segundo Samuel 7:18. Neste confronto de textos bíblicos com o costume de alguns que aprenderam uma forma de orar e julgam ser essa única e verdadeira, concluímos que ninguém tem autoridade para impor ou dogmatizar acerca da forma de oração. O que ora em pé não pode julgar o que ora de joelhos. O que ora de joelhos não critica o que ora em pé, quer seja sentado em pé ou de joelhos. Se a oração for sincera, será aceita por Deus. A questão de forma de orar não deve ser motivo de vanglória de uns sobre os outros, mesmo porque a Bíblia não especificou regra para orar. Orar caracteriza-se como questão íntima e espiritual, e ninguém pode impedir ou criticar outrem por não orar como nós. A ordem bíblica é orar sem cessar, sem outra exigência a não ser orar no Espírito, orar com o coração puro, orar em sinceridade, orar sempre. Façamos, pois, como a Bíblia ensina, não como os homens ensinam, sem terem perfeito conhecimento da Bíblia. Orai sem cessar, orai em todo o tempo, orai não por formalidade, mas por necessidade. Orai para serdes ouvidos por Deus e não para agradar aos homens. Orai da forma que poderdes, mesmo que estejais deitado no leito, pois Deus não é injusto para desprezar a oração do enfermo que não se pode erguer-se do leito. Orai para serdes atendidos, não para serdes vistos. Amém. Adquira esse exemplar desse livro, ou virtual ou físico, vai fazer muito bem para você. E siga-nos também lá nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações.